um dos livros mais humanos que eu já li e, o melhor de tudo, ele foi escrito por uma autora cristã. Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e a minha resenha de hoje é sobre o livro Anne de Green Gables, da autora Lucy Montgomery. Antes de começar de fato a resenha, eu preciso dizer que depois vou fazer uma comparação ao fim do vídeo entre a série e o livro e apontar ali algumas das principais diferenças para que você não pegue spoiler caso queira assistir a série e também caso queira ler o livro. Eu também vou tentar deixar o livro assim o máximo que eu conseguir, porque dificilmente eu consigo fazer isso. Então, vamos começar a resenha. Então eu vou começar aqui fazendo um breve resumo do livro. Anne era órfã até ser adotada por um casal de irmãos, Marty e Marilla. Sim, gente, eles eram irmãos. E fica naquele lugar bonito e isolado de Avonlea. E como Marty já estava bem avançado em idade e precisava de auxílios na roça, eles decidem adotar um menino. Só que no meio do caminho houve uma confusão, e antes do que eram para eles ter adotado o menino, acabaram que por adotar uma menina. O que acontece? Eles mandaram uma mensagem por meio de um homem para que esse levasse a mulher, esse deixou com a filha dele, e a filha dele transferiu a mensagem à mulher dizendo que eles queriam adotar um menino, uma menina e não um menino. E foi essa confusão que aconteceu para que Anne de Green Gables fosse enfim adotada. Mas isso demora bastante, e isso vai ser percorrido pelo livro, até que de fato acontece e que a Marilla decide por fim adotar a menina. Diferente, por exemplo, do Marty, que assim que a viu, já quis adotar ela imediatamente. Eu acho que mais na frente do livro que diz que... Mais na frente do livro, literalmente, quando o Marty ele vai para casa com ela, ela fala um monte, descreve a paisagem, como foi a viagem, e ele achou ela peculiar. Ele particularmente tinha um medo terrível de mulheres e crianças, porque sempre era ele quem tinha que falar, e ele não gostava muito de fazer isso. Então quando ele viu Anne, uma pessoa que não precisava de uma segunda pessoa para dar continuidade ao diálogo, ele se viu muito instigado para adotar essa criança. Como eu disse a vocês, o livro vai ser mais à frente comparado com a série, então fica até o fim do vídeo para não perder isso. Então Anne foi deixada no trem, Marty foi buscar ela, e ao longo do caminho tudo isso que já foi anteriormente aconteceu até eles chegarem em Avonlea. Marilla ficou meio revoltada, meio surtada, porque era uma menina e não um menino que tinha sido trazido para ir para a fazenda deles, que se eu não me engano é chamada de Green Gables, por isso o nome do livro, e ela quer saber explicações sobre o que aconteceu. Tanto que ela vai à casa dessa mulher, ela descobre tudo que eu tinha falado a vocês anteriormente, que a mensagem tinha sido passada para uma terceira pessoa, e essa fez uma confusão, e acabaram por trazer o menino no lugar do menino. Só que Marilla, com o tempo, acaba cedendo e dando espaço para que Anne também ficasse ali na casa, e eles acabam adotando Anne. Resumindo aqui muita coisa, se eu não me engano, os 10 primeiros capítulos do livro. Então já não vou falar mais coisas, porque, principalmente sobre o final, para não dar spoiler, para que você se surpreenda lendo esse livro maravilhoso, sensacional. A propósito, uma das coisas que me fizeram gostar bastante do livro foram a escrita da autora. Por que eu não vou falar muito do livro? Porque ele basicamente se resume à vida cotidiana de Anne com Marty e Marilla, e ela indo para a escola também, já que ela tem 11 anos e podia ir para a escola. E essa aceitação de Marilla até, de fato, adotar a Anne e ver que estava amando a menina, por mais que ela não quisesse adotá-la. Então, é um livro realmente sensacional, que fala do amor da melhor maneira possível, diferente, por exemplo, do amor que hoje é muito abordado nos livros, e se eu não me engano, é um dos temas mais vendidos em livros nos dias de hoje. Então, ver esse amor diferente aqui ser abordado nesse livro é uma coisa realmente sensacional da autora. Em partes, a Marilla quis adotar a Anne por causa da vida sofrida dela, que ela contou tudo que ela tinha passado até chegar ali em Green Gables, e por outro também porque ela não queria deixar ela com a outra mulher que queria uma criança, a propósito uma menina, e Anne iria para casa dessa mulher caso Marilla não quisesse adotá-la. Como ela já tem cuidado de gêmeos antes e Marilla já sabia dessa história, e a senhora que queria adotá-la também tinha gêmeos, ela decidiu ficar com Anne para evitar esse sofrimento futuro na vida da menina que já havia sofrido muito. Então, como eu já disse anteriormente, o núcleo geral da história é esse, e também a amizade que Anne tem com Diana, que é uma amiga que ela conhece na escola e desenvolve aí ao longo dos capítulos do livro, e vai inclusive para o segundo livro, que é a Anne de Avonlea, que eu inclusive já li, estou escrevendo roteiro para gravar o vídeo, já se inscreve no canal para não perder. Eu particularmente acho que da série de 13 livros de Anne, eu vou gravar o vídeo só desses 2 primeiros, para que eu também possa reler outros e fazer essa resenha mais completa quando eu tiver tempo, porque o meu tempo está super corrido, estou apertado, muita coisa para fazer atividade para estudar, então por causa disso, eu vou fazer só a resenha desses 2, depois eu faço os outros 6, que são os 8 que vieram no kit que eu comprei, de Anne, e talvez um dia, quando eu comprar os outros 5, eu mostre a coleção aqui para vocês em um outro vídeo, já se inscreve para não perder.
Eu acho que vai demorar muito tempo ainda, mas já se inscreve para não perder os próximos vídeos que saem aqui no canal, não só de livro, mas de filmes e séries, caso você também goste de filmes e séries. Então eu vou gravar só esses dois e depois os outros, para que eu releia eles e faça uma resenha bem mais detalhada. Uma coisa também muito legal que eu tenho que dizer acerca desse livro é que os diálogos que antes eram imensos e infinitos, ocupando até 4 páginas do livro no início, que parecem ser enfadonhos, mas eles não seguem uma linha contínua de pensamento. Por exemplo, ela começa a falar de árvores, depois fala do céu, depois fala de flores, depois fala do chão, de terra batida e da forma com a qual as plantas crescem. É uma viagem, assim. Você lendo N, você realmente consegue imaginar o que ela está falando. E tanto que isso é repreendido muitas vezes, e quando ela vai envelhecendo, ela vai tirando, ela vai deixando de imaginar tanto essas coisas. E a propósito desse livro, ele aborda a vida, o início da vida de Anne, ali com uns 11 anos de idade. Ela acaba quando ela tem mais ou menos uns 15 anos. Quando ela tem 15 anos, e ela, inclusive, vai fazer faculdade. Eu não falo muito para que você não pegue spoiler. Então, o livro aborda esses 4 anos da vida de Anne. Acontece uma coisa aqui muito diferente da série, e agora é o momento que eu vou fazer um comparativo, e por causa disso eu vou guardar o livro, que acontece uma morte no livro de um dos personagens muito queridos. Foi uma coisa que eu até achei muito estranha, porque foi mal desenvolvida no sentido de que em 2 capítulos acabou essa discussão. Por mais que tenha sido resgatado no livro 2, mas se eu só lesse esse primeiro livro, por exemplo, e terminasse ele, e por algum motivo não gostasse e não quisesse ler os outros, mas como eu gostei do livro, então eu dei uma chance ao segundo, que eu também gostei, e aborda essa vida mais adulta, por mais que ela ainda esteja passando pela fase da adolescência de Anne. E esse aqui é a fase mais criança, então eu acho que o livro vai abordar fases da vida de Anne. Esse aqui foi a infância, o outro vai ser a adolescência, e parte da adolescência também, tanto que a gente vê Anne se envolvendo em muitas travessuras, pelo que o próprio livro descreveu. Então é algo sensacional ver essas passagens da vida da personagem. Se eu não me engano, até o livro 13º, ou 12º, né, já que o 13º é a filha dela que está em protagonismo e não a própria Anne, ela vai explicar um pouco das vivências e experiências que ela teve ao longo da vida. Então é um livro realmente para acompanhar a vida da personagem, fazer a gente também questionar algumas áreas da nossa, principalmente sobre o pensar, né? Porque ela era uma pessoa que pensava e falava e agia impulsivamente, sem pensar muito, sem cogitar a possibilidade 2 vezes antes de fazer alguma coisa, e isso foi deixando ela aos poucos. É uma boa reflexão para as coisas que a gente faz ou não na vida, principalmente, né? Quantas coisas a gente não faz porque a gente pensa 2, 3, 4 vezes, ou quantas coisas a gente não faz de forma impossível e se arrepende depois e deveria ter pensado melhor para fazer. Ele mostra esses 2 extremos da melhor maneira possível ao longo do livro. E o livro é diferente da série principalmente porque esse personagem, que eu disse que morre ao longo do livro, não tem um fim trágico na série. Então essa foi a principal diferença. Eu particularmente acho que alguns outros personagens também que não foram adicionados aqui, que eu não vi no livro 2, também estão na série, o que eu não entendi muito bem o contexto. Eu acho que mais para dar perspectivas de parâmetro. Eu não sei, gente, perspectivas de narrativa, por exemplo. Para não ficar só ainda em foco e o resto se perder. Tem uma cabana também na série que é destruída, e aqui no livro não. Então eu também achei meio estranho isso ter acontecido na série e não no livro. E o livro é sensacional, gente. Ele deixa um gancho, que é a universidade, que é a Anne ter feito a universidade. Por isso que eu disse esses grandes spoilers logo nesse vídeo, para que você fique para saber o que aconteceu depois que ela fez a universidade, se ela voltou ou não para a Onvolia. É uma dúvida bem interessante, já que esse personagem... Eu não falo muita coisa porque senão eu vou dar spoiler, mas eu acho que já está deduzível. Mas foi um livro que eu gostei bastante. Esse ponto foi um dos únicos que me incomodou, não terem desenvolvido melhor essa relação. Visto que a de Diana e ela, para acontecer, de fato, demorou uns 3 capítulos, se eu não me engano, ou 5. E isso foi abordado da melhor maneira possível. Só que foi abordado da perspectiva cristã. Então, por causa disso, talvez eles tenham abordado de uma forma bem mais reconfortante. Então, esse livro, ele aborda um misto de sentimentos. Amor, alegria, divertimento, porque as meninas se divertem muito enquanto estão imaginando coisas ao longo do livro, e principalmente sobre as coisas que elas fazem, né, brincando, correndo. Estão sendo muito engraçado que elas pulam em cima de uma cama, e eu não vou falar muita coisa aqui, porque elas pulam em cima de uma cama que tem uma pessoa dormindo, e a pessoa tem insônia, pelo que parece, então foi uma coisa realmente maravilhosa. Uma coisa que eu não gostei muito do livro também, e esse é o segundo ponto, é que eu achei a história, ou alguns pontos dela, bem parecida com A Menina das Histórias e a Estrada Dourada, que foi a duologia que eu li antes de Anne de Green Gables, e que talvez me fez comprar os 8 livros de Anne de Green Gables. Então, o fantasma, por exemplo, aparece nas 2 histórias, e por coincidência, ou não, já que é a mesma autora, as 2 fantasmas eram mulheres. Assim como também um pet. Mas se eu não me engano, nesse livro, nenhuma pessoa tem cachorro, tem gato, então... eu acho que essa parte é exclusividade
da Menina das Histórias. Mas a Menina das Histórias é completamente diferente de N. Então, foi só algumas semelhanças, como por exemplo, uma floresta assustada, que tem nos 2 livros também esse fantasma que assusta essa floresta, que percorre e perambula, de certa forma, pelas terras do povo que vive ali em Alvolia, que é uma ilha, se eu não me engano também, que tem o mesmo nome de Ilha do Príncipe, pelo que me faz questionar e pensar que os 2 livros eles se passam em poucos anos de diferença, na mesma ilha, talvez até no mesmo século. Então eu acho que eles se passam no mesmo século, só que são de tempos diferentes. Então N veio antes e a Menina das Histórias depois, ou ao contrário. Então eu gostei muito do livro, super recomendo, leiam. Então há muitas outras coisas que você só lê no livro para ver, e eu super recomendo que você faça isso, não só esse, como todos os outros 8 ou os outros 12 livros da autora. Se você gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar com alguém aqui e deixa o like e um comentário se você gostou dessa resenha bem mais objetiva, diferente das outras que faço resumo de capítulos. O que eu costumo fazer só quando o livro é muito ruim, para que você não tenha a experiência negativa de ter que ler e perder o seu tempo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.